Ser radical com o mal é preciso. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós iremos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 9, versículos do 41 ao 43 e depois do 45 ao 50. E está escrito assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e viveis em paz uns com os outros. O evangelho de hoje parece uma chacina de arranca pedaço por aqui, arranca pedaço para lá, tira o olho fora, joga o olho fora. Mas esse exemplo, esse uso de expressões tão radicais que Jesus usa aqui, não é para ser levado literalmente, para nós arrancarmos e deceparmos partes do nosso corpo por causa dos erros que nós cometemos. Mas Jesus faz questão de ser tão radical para mostrar o perigo que nós nos encontramos quando nós cometemos as ações que são usadas por esses membros. Esses membros são meios que nós utilizamos para pecar contra Deus de N formas. Nós usamos a mão para pecar, nós usamos os olhos para pecar, que são as janelas da nossa alma, que mostram quais são os interesses do nosso coração. Nós usamos os pés porque nós vamos a lugares que nos levam a pecar contra Deus, principalmente quando a gente se dirige da nossa casa até na casa da nossa vizinha para fofocar. Aí aqui nesse caso desse pecado nós usamos os pés e a língua. Então aqui a radicalidade para ajudar nós termos uma noção do que nós precisamos fazer para evitar o pecado, evitar o mal. O pé, a mão e os olhos aqui são os meios que estão em nós. Então a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos começar a resolver o problema do pecado aqui dentro de nós, bem perto. É muito mais, entre aspas, simples resolver daqui de dentro do que tentar remediar a situação quando ela já externalizar ou quando a consequência chegar até nós. Esse é o problema do pecado, essa é a consequência dele. E Jesus ele é bem categórico em falar que quando nós pecamos, é como se nós nos transportássemos para o inferno e nos colocasse no sofrimento que lá espera para aqueles que vivem na impiedade do pecado. É muito importante que nós tenhamos a atenção plena quanto ao pecado em saber que ele começa nas pequenas coisas. Porque ninguém na face da terra tropeça numa montanha, mas todos nós tropeçamos em pedrinhas. E essas pedrinhas começam por meio dos nossos sentidos, na parte mais básica do nosso ser. Começa no nosso coração, bem aqui dentro. É aqui que nós precisamos tomar cuidado para não pecar. E nós precisamos dessa radicalidade, cortar o mal literalmente pela raiz, tirar o mal de dentro de nós para que ele não se manifeste e não se externalize. O desejo, ele é o princípio para com que a ação seja concretizada. Agora, só para você entender o que eu estou te dizendo. Imagine só se os seus pensamentos fossem palavras ouvidas pelas pessoas. Já imaginou quando você pensa, se as pessoas pudessem ouvir o que você pensa? Como que seria? Então Jesus ele é bem claro que o mal, que o pecado, ele começa aqui dentro, quando nós damos espaço para ele agir e se manifestar. Jesus ele é bem direto, porque ele sabe que se nós brincarmos com o fogo, se nós brincarmos com o pecado de maneira bem devagar, em breve nos arruinaremos. É aquele negócio que acontece. Quando a gente começa a brincar com o pecado aqui dentro da nossa cabeça, a gente está andando sobre a linha de um trem desgovernado. Falta pouco para a víbora do pecado picar você, te envenenar e te matar espiritualmente. Por isso a radicalidade de Jesus hoje no Evangelho, explicando para as pessoas a necessidade de cortar o mal fora pela raiz e de não brincar com o pecado, porque ele tem um grande perigo reservado para aqueles que não temem a Deus. Não temer a Deus nos leva a pecar de propósito, e isso nos leva a sermos ímpios, e nós precisamos fugir da impiedade, porque ela nos reserva um lugar
exclusivo no inferno. Então, meu irmão e minha irmã, aqui fica o alerta para nós e o convite para que você possa rever dentro do seu coração quais são os meios que você tem pecado mais. E uma dica que eu vou deixar aqui para você revisar e você vai saber como está sendo a sua vida. Se você tem pecado pela língua, se você tem pecado pela gula, se você tem pecado pela área sexual, se uma dessas 3 áreas suas estão comprometidas, você não está tendo governo sobre elas, você não está permitindo o Espírito Santo de Deus te governar, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode estar caminhando à ruína de um erro e de uma consequência muito negativa na sua vida que vai custar caro para você. Então lembre-se, preste atenção e vigie nessas áreas. Vamos recapitular aqui: a língua, a gula e a área sexual. Não deixe de governar muito bem essas 3 áreas da sua vida, pois só assim, governando elas com prudência e com o auxílio de Deus, você terá a vida que Deus prometeu na palavra dele para você. Uma vida de alegria, de segurança e paz. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço e até mais.